Já vocês vão entender isso. Obrigada, Cleide, pela sua fala, e desculpa pela emoção, pessoas, mas é porque pessoas reais A se emocionam. emoção tem que ser colocada para fora. A gente aprende isso, a olhar para além da emoção, para além do julgamento emocional, né? E entender e acolher o que a gente está sentindo naquele momento. Então, que bom que a gente está passando por isso. Cleide, queria fazer mais algumas perguntas para você. Dentro desse processo, você falou agora há pouco do seu sobrinho, né? Que você conseguiu mapear. E eu queria saber como foi para você poder saber que você pode estar ajudando alguém da sua própria família e se ajudando também ao mesmo tempo, porque a gente vai descobrindo que, como você disse, né, em algum momento a ansiedade também me tocou e eu não percebi que era isso. Então, como que é para você esse processo de hoje, saber que você tem nas suas mãos uma ferramenta que pode ajudar as pessoas que você ama a saírem do estado onde elas estão e melhorarem? Isso não tem preço, não tem preço a gente saber que a gente pode ajudar antes que a pessoa caia no buraco. Ajudar e trazer, além de ajudar profundamente mesmo, é ajudar as outras pessoas entenderem qual é o procedimento disso e onde isso leva. Isso não tem preço. E é lindo saber que a formação ela é tão completa que se falasse para mim de neurociência, eu ia falar, não vou entrar nisso não. E ela devagarinho vai te fazendo entender como que acontece realmente no cérebro, no corpo, então fica mais fácil, e tão devagarinho, né, aquilo vai entrando devagarinho na nossa cabeça, quando você vê, você sabe falar sobre aquilo, assim, natural, e é tão bonito, e é tão lindo, e é uma delícia saber que hoje a gente fica tão ligado, né, Gi, assim, tipo, ansiedade e depressão, parece que a antena faz, É verdade. Parece que a tudo gente já para nós. detecta no elevador, né? Já fica ligadinho, assim, ansiedade e depressão. Ai, deixa eu observar se essa pessoa tá indo por esse lado de ansiedade. Será que é depressão? É muito lindo, é muito bom. E tem uma coisa que eu acho também bastante bacana, que é essa questão da gente conseguir entender as pessoas pelos traumas delas, que faz com Ex- que a gente... Você falou logo no início sobre essa questão de empatia, né? De sermos empáticos uns com os outros. E eu acho que essa questão da leitura do trauma que nós temos dentro da formação e toda essa questão do embasamento do trauma emocional, que não sou eu que trago, né? Que o próprio Dr. Hammer traz com tanto carinho, falando, olha, gente, todos os cancros que têm origem emocional, todo o corpo pode ter um trauma emocional que está fazendo com que eu tenha um problema de fígado, que eu tenha um problema de intestino, que eu tenha um problema de pâncreas, que eu tenha um problema de bílis. O que está significando por trás? Olhar esse significado, pegar a microfisioterapia, entender que o corpo é um todo, mas que ele tem marcas celulares, memórias celulares que ficam ali quando você passa por um trauma emocional. Acho que ajuda a gente a olhar o trauma e pensar assim, quando uma pessoa é mais arrogante que a gente fica pensando, poxa, esse trauma é uma resposta disso, né? A gente às vezes olha, e até às vezes, eu não sei se você já está nesse ponto, Cleide, mas às vezes eu vou falar alguma coisa e eu paro um pouquinho e eu falo assim, peraí, o final dessa frase, se eu levar o final dessa frase, que tipo de trauma que eu vou estar causando na eu tô nessa. Não é? A gente começa a pensar num mundo diferente, a gente começa a olhar com mais empatia, com mais amor para o próximo, né? Isso, e a gente pensa, eu sou curadora, não traumatizadora. Chega, eu não quero mais. Daqui para frente chega. Eu falei para o meu marido outro dia, eu queria ter 25 anos, porque eu queria curar mais pessoas. A parte boa é que não tem idade de aposentadoria para terapeuta, então a gente pode ir até os 110, né? E é verdade. 10 anos, a gente com a minha mãozinha, eu fico me imaginando no futuro a mãozinha tremendo e eu fazendo. Não, peraí, não, minha mãozinha, para de tremer, filha. É esse mesmo. Está tremendo, mas é esse mesmo. Esse ponto, né? E eu acho que isso é lindo também, é poder saber que é uma profissão para agora, mas que a gente pode levar para a vida toda, e a gente pode usar para mais de 400 doenças, a gente pode usar mais do que para ansiedade e depressão apenas, mas por todas essas questões emocionais, né? Tudo que tem a ver, uma doença que seja desenvolvida a partir das emoções, a própria formação ela também traz esse olhar que dá para a gente cuidar com carinho, que dá para a gente
ver com carinho, né? Eu tava a penúltima live que a gente fez com a Diana, e ela tava falando, Gi, parece que eu tô sendo agora especialista, em vez de ansiedade e depressão, eu tô sendo especialista em endometriose. Porque todos os meus pacientes, as minhas pacientes, né, porque no caso a endometriose é sempre feminina, são mulheres que passaram por endometriose. Eu falei assim, e dá, né? E dá para a gente pensar nisso, porque a gente começa a olhar para muitas coisas. Mas é óbvio que a nossa formação é para ansiedade e depressão, muito mais forte do que para qualquer outra coisa. Mas, Gi, sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando assim, ó, porque outro dia, lembra esse negócio de nicho? Ai, que nicho, que avatar é o seu, tal. E a gente quer curar o mundo, né? Eu comecei, eu vou falar com as meninas de menopausa. Depois, não, mas eu vou falar com as mulheres separadas. Não, as viúvas, né? Tudo a gente quer falar. E se a gente pensar, tudo tem um trauma. Tudo tem um trauma. E que leva a ansiedade e depressão. O caminho é esse. Então, na verdade, toda gente precisa ser tratada para não chegar no pior, que é a ansiedade e depressão, que a pessoa, né, pode acontecer muita coisa ruim, e a família inteira ser envolvida. Então, na verdade, eu acho assim que para todo mundo a gente tem uma palavra e um ponto. Um ponto que a gente vai identificar, né? Muito bom, Cleide. Cleide, queria perguntar para você, dentro da experiência do curso, você falou agora até de um ponto bastante importante, que foi a Cleide estava falando de uma das nossas imersões, né? Nós temos imersões que acontecem, inclusive tem a nossa próxima imersão já acontecendo esse mês também, que é mais focada aos vários tipos de depressão que vai estar acontecendo. Nós temos imersões a cada 2 meses, tem uma imersão. O que é uma imersão? É um conteúdo mais denso, mais aprofundado sobre um tema que eu sei que vai trazer contributo para as minhas terapeutas biomicrohertz. Então, uma das imersões que ela está falando é essa imersão de posicionamento, autoridade, branding, de como que eu consigo fazer conteúdos, falar sobre o que eu estou fazendo, de trazer mais assertividade na minha comunicação, me sentir mais segura e saber para quem eu falo. Então, o nicho avatar que ela estava falando é sobre isso. Com quem que eu vou falar? Porque se eu vou falar com uma pessoa que tem menopausa, a minha fala vai ser diferente de se eu estiver falando com crianças, né? Uma criança não tem menopausa, ela não sabe o que é isso. Então, é totalmente diferente o tipo de conteúdo. Então, as imersões, elas servem para isso. E eu ia perguntar, das imersões que você assistiu, qual que mais tocou o seu coração e que você falou assim, essa vai fazer muito sentido para mim, essa eu vou abraçar e ficar com ela para a vida? Então, agora que eu estava vendo, bom, a imersão presencial, posso falar também? Pode. A presencial, para mim, vai ficar para a vida. Vai ficar para a minha vida. Olha, pode ter que eu vou acreditar que vai ter mais 100, vai ter mais 100 presencial, mas essa primeira ficou para a minha vida. Meu senhor, toda vez que eu vejo as fotos, toda vez que eu vejo o evento, a filmagem, eu me emociono, porque foi tudo tão lindo, tão fechado, tanto aprendizado. Olha, essa, não sei falar de outra. Que linda, tudo bem, tá ótimo, perfeito. E depois dos conteúdos, o que você sente mais identificação dentro da formação? Porque, só para clarificar aqui para todos que estão assistindo, eu costumo dizer que a nossa formação é como se ela tivesse várias microformações dentro, que são contributos para a gente entender. Mas nós trabalhamos, na verdade, a base emocional da ansiedade e da depressão, né? Ou seja, processo de cura, base emocional da ansiedade e depressão, depois da base emocional da ansiedade e depressão, aí nós... Vem cá. Tranquila. Meu cachorro. Vem cá. A gente trabalha daí também com o processo da medicina nova germânica, ou seja, tudo que tenha por trás dos sintomas, o que significa, são mais de 400 doenças que podem ter fundo emocional, o que isso significa quando emocionalmente está atacado um fígado, quando está um rim, quando está uma arcada dentária, por que está com bruxismo, por que tem dor de cabeça, por que está perdendo cabelo, alopecia. Então, tudo isso nós temos dentro da formação. Depois nós temos o processo de microfisioterapia com a base que nós tiramos da microfisioterapia para usar para biomicrohertz, porque dá para a gente investigar as memórias celulares todas do corpo de um paciente com a memória subconsciente. Ou seja, o que é isso da memória subconsciente? É conseguir entender aqueles traumas emocionais que o paciente não lembra, mas ele armazenou essa informação. E ansiedade e depressão muitas vezes estão ligadas a coisas que o paciente não sabe. Só